Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, você que é filho ou filha de pai e ou mãe idosos. Eu sou Marta Castro, fundadora da comunidade Bengalas de apoio a filhos de pais idosos. Estamos aqui no nosso 4º episódio da 2ª temporada do podcast Bengalas, que existe para acolher e instrumentalizar filhos e filhas de pais idosos que estão lidando com um momento muito desafiador, que é cuidar de seus pais e de todas as demandas da vida. E a gente sempre traz aqui uma entrevista interessante, profissionais que possam dar dicas, orientações e compartilhar suas experiências de vida. E hoje eu tenho aqui 2 convidados muito especiais. Eu vou passar para que eles se apresentem, mas estão comigo aqui Dr. Sandro Gramacho, que é oftalmologista, mas, acima de tudo, foi um filho que cuidou da mãe idosa e que vai trazer para a gente esse olhar do filho homem cuidando, porque a gente tem visto que o cuidado recai de maneira significativamente maior para as mulheres. Então, quando a gente vê um homem cuidar, isso chama a atenção. E para incrementar esse bate-papo, eu também trago aqui Karine Cidade, que é membro da comunidade Bengalas, uma membra bastante atuante na nossa comunidade. Então, de antemão, agradeço a presença de vocês e vou passar a palavra para vocês se apresentarem, começando por nosso convidado especial, Dr. Sandro Gramacho. Se apresente, por favor, e conte um pouquinho da sua história. Obrigado, Marta, pelo convite. Obrigado, Karina, pelo convite. Bem, eu estou aqui, né, não como médico, mas como filho, né, caçula de uma mãe idosa que desenvolveu uma doença degenerativa e que teve a oportunidade, né, digamos assim, um prazer de conviver, né, os últimos anos com ela e dar todo o suporte emocional necessário que ela precisou naquele momento. Mas vamos abusar um pouquinho do doutor também, né? No finalzinho. E Karine, por favor, se apresente para o pessoal. É um grande prazer estar aqui, né, com você. Martinha sabe que eu sou muito apoiadora da comunidade, acho extremamente necessário, é bom a gente falar disso. A gente que está não só envelhecendo, mas a gente também precisa ter um olhar do cuidado para os nossos pais e a gente passar essa mensagem, trazer o Dr. Gramacho com uma história muito significativa desse olhar realmente masculino, desse olhar do homem para o cuidado. Dr. Gramacho, o pouco que eu sei da sua história, 5 irmãos, é isso? 6, comigo são 6. 6 com você e mais 5. E o cuidado ficou com você, mesmo tendo irmãs mulheres, né? Isso. Como foi esse processo? Tanto assim, como é que ele se deu e como é que ele te impactou? Bem, o processo ele se deu de uma forma muito natural, né? Minha mãe sempre foi uma pessoa muito autossuficiente, muito independente, uma matriarcal, né? E sempre teve essa necessidade de morar só, né? Depois da separação, da viuvez dela, ela morava só e eu fazia uma supervisão, digamos assim, de uma certa forma indireta, já que ela não aceitava compartilhar espaço com os filhos e nem ter um cuidador. E até os 90 anos ela morava sozinha, né, num apartamento mais próximo, em outro bairro, e eu sempre dava aquela supervisão. Ia lá, verificava como é que estavam as instalações do apartamento, se estava tudo funcionando bem, como é que ela estava, fazer ligações diárias, né? Mas, assim, quando eu pleiteava a vinda dela para ficar mais próximo, ela sempre rejeitava, né? A gente tinha que respeitar, já que ela sempre teve essa independência e autonomia, e eu priorizava isso até por uma forma de estímulo, né? Da independência dela, do cognitivo. Ela era uma pessoa que fazia atividade física também. E, para minha surpresa, próximo a essa faixa etária, ela começou a desenvolver um processo de comprometimento de memória, né? De demência, comprometimento cognitivo dela, e foi bastante assustador para a gente, porque a gente começou a ficar sem saber definir o que era doença, o que era simulação, e aquilo às vezes gerava um conflito para a gente, até que ponto era real aquilo que estava acontecendo. Às vezes a gente não interpretava os sinais que a doença passava e achava que não, minha mãe está brincando, minha mãe está querendo chamar atenção, né? E leva um tempo para a gente entender, né, esse processo e aceitar, né? Mas ela não enxergava essa necessidade. E foi quando veio o período pandêmico, ela teve uma necessidade de vir morar comigo, e ela mesma optou por morar comigo. Eu não cheguei nem a fazer o convite, ela mesma disse, não, eu quero morar com você, estou me sentindo
estou sentindo essa necessidade. Né? Eu tentei botar uma cuidadora com ela, mas ela não aceitava em hipótese alguma. E ela veio morar comigo, né, nesse período da pandemia, e foi um período assim bastante, como é que eu poderia dizer, difícil, pelo isolamento, né? Eu sozinho dentro de casa, para ter que lidar com esse processo, né, dela, do comportamental dela. Vários momentos eu me deparei, quando chegava em casa, um micro-ondas ligado pegando fogo no apartamento. Ela ia abrir uma garrafa de água, né, para abastecer na torneira, esquecia ligada e alagava a cozinha. Aquilo causava um impacto na gente de tristeza, de preocupação, mas ao mesmo tempo um pouco sem saber como a gente lidar. E às vezes a gente tinha aqueles momentos, né, explosivos, de falar palavras que às vezes a gente não queria falar. E isso causava um sentimento de culpa muito grande, né? A gente ficava triste, meu Deus, minha mãe é idosa, minha mãe está com problema de saúde, eu não posso ter esse comportamento. Mas para a gente é difícil saber lidar com esses sentimentos. E isso me fez buscar mais ainda a terapia, né? Porque eu precisava compartilhar isso com alguém, e eu não encontrava essas pessoas para compartilharem, porque todo mundo tinha seus problemas, né? E às vezes eu não gostava de querer, né, buscar isso externamente. Fui para a terapia e compartilhava isso muito com o meu terapeuta, esse sofrimento. Às vezes eu dormia, chorava de noite, angustiado. Poxa, por que eu falei aquilo? Por que eu tratei minha mãe daquela forma? Ela não merecia, ela é uma pessoa idosa, ela está com um problema cognitivo. Mas para a gente entender e aceitar esse processo também não é tão fácil. Não é nada fácil, por isso que a bengalas existe. Porque a gente pensa que é só nosso, né? Porque assim, o grupo é tão bom, porque às vezes você está tão envolvido com o seu problema, quando você chega no grupo, aí a outra fala. Eu falei, gente, não é só a gente, né? E nos perdoar também por essas atitudes, porque assim, de que forma a gente vê a culpa, né? Por que a gente se sente culpado, né? Claro que é uma situação, é um estado que você encontrou sua mãe, também eu tenho uma mãe idosa, enfim, e que tem problemas, mas a gente também é ser humano, a gente também precisa do cuidado, e que bom que você procurou a terapia, porque é um cuidando do outro, porque a gente precisa se cuidar para cuidar do outro, né? E o Bengalas eu acho que vem num movimento exatamente para isso, que a gente não só questiona o cuidado para os nossos pais, mas o nosso cuidado também. A gente vai envelhecer, sim, a gente vai precisar talvez dos nossos filhos, né, da rede de apoio. E como é que a gente quer envelhecer? De que forma a gente vai escolher isso, né, Marta? Pois é. Então, tem a culpa, às vezes tem a sobrecarga. Exato. E aí você busca aquele compartilhamento com a família, né? Você busca um apoio familiar. Às vezes a gente encontra por parte de algumas pessoas, mas às vezes de outras partes não. Porque elas estão ensoberbadas com seus problemas pessoais, com suas famílias, com seus filhos, e que elas simplesmente, né, não têm tempo. Só que assim, esse suporte ele pode se dar de várias formas, né? Financeiro, né? Apesar, se você está à distância, você pode dar esse suporte financeiro, você pode dar o suporte emocional, de saber escutar a outra pessoa. E às vezes as pessoas não têm paciência, né? Exato. Quantas vezes eu liguei, não vou citar nomes, que é a questão familiar, mas assim, eu via coisas que me deixavam um pouco triste. Porque eu queria simplesmente desabafar, ter um apoio e não encontrava esse apoio, né? E isso me machucava muito. Era um dos maiores conflitos que eu tinha na terapia. Poxa, minha mãe foi tão importante para a família. E como é que agora que ela está precisando, ela não está tendo esse retorno na mesma proporção que ela gerou para a gente, né? Que ela merecia, né? E isso ela não encontrava. Então, são coisas pequenas, né? É um bate-papo, porque o idoso, às vezes, ele quer apenas o quê? Uma atenção, né? É um gesto de carinho, é o neto que vai conversar com ela no final de semana, compartilhar história, viver memórias afetivas, né? É o filho que eu não tenho tempo, mas eu vou levar ela para passar um final de semana comigo, vou viajar com ela um feriado prolongado. Minha mãe gosta muito de sair, ela sempre gostou muito de sair, de viajar. A gente viajou bastante, né, dentro do que for possível, e íamos muito ao shopping, era uma coisa que ela adorava fazer. Domingo a gente ia tomar café no shopping, né, e já estava até característica, as pessoas no shopping já conheciam, ao ponto de que quando ela faleceu, que eu fui sozinho, as pessoas me perguntaram, cadê sua mãe? Né, foi uma das dores maiores que eu tive, foi um dia que eu estava sentado em um café desses e a funcionária me perguntou, oi, tudo bem? Cadê sua mãe? Eu fiz, ela faleceu, né?
Então, a gente era o que eu poderia proporcionar, né? Já que eu vivia envolto também na questão de trabalho, que consumia um pouco a gente, né? O fator tempo. Eu estava em alguns projetos na época que eu tive que abandonar. Estava dando andamento no mestrado na época e eu fiquei muito emocionalmente assim comprometido com essa questão de minha mãe e eu optei por me afastar, né? Tive que fazer escolhas realmente e a família foi uma das decepções em alguns aspectos, né? Porque a gente queria ouvir uma palavra amiga, a gente queria ter esse suporte, eu não encontrei isso de todos, né? Alguns sim, né? Deram essa atenção, alguns irmãos sempre tiveram presente, mas outros pela questão da distância, do seu comprometimento, nem tanto. Mas eu acho que há formas e formas de você dar esse suporte, né? Ao idoso. E, doutor Sandro, você que trabalha, né, como oftalmologista, também atendendo idosos. Sim, sim. Você percebe isso, que quem acompanha mais esse idoso ao consultório é a mulher? Sim. É o que a gente vem percebendo, né? Exato. Eu trabalho com a doença degenerativa, que compromete basicamente pessoas com a faixa etária normalmente acima dos 40, 50, majoritariamente 60, 70 anos, e que traz um comprometimento de campo de visão, né? E essa limitação visual requer o suporte familiar muito grande, né? E o que eu vejo é que na grande, quase que totalidade dos casos, raríssimas exceções, são os homens que vão, mas na grande totalidade são as mulheres, na grande maioria, né? As mulheres acompanhando, ouvindo o que a gente tem para orientar, trazendo a problemática né? Porque ele não tem só o problema visual, ele é hipertenso, às vezes é um diabético, às vezes eu tenho um exemplo de uma família que eu acho fantástico, ele tem Parkinson, em estado bem grave já, ele é um senhor, e são as duas filhas, né? Ele é um militar aposentado e geralmente a gente tem aquela ideia, né? Poxa, um militar, e as filhas sempre me falaram que ele sempre foi um pai extremamente amoroso, então que elas se sentem prazerosas de fazer aquilo com ele, né? De dar aquele suporte, de levar o médico. Todas as consultas elas têm prazer de levar, me relatam tudo o que está acontecendo com ele, as fugas dele, né? Ele sai, foge de casa, é encontrado em outro bairro, outro dia ele foi encontrado em um quartel que ele trabalhou, né? Sozinho ele foi. Porque então, o Parkinson também dá uma demência, né? Sim, também tem um quadro de comprometimento cognitivo. Então é bem interessante, elas relatam tudo, elas são bem inteiradas da situação dele e elas me dizem, Sandro, você não sabe, é sofrido para a gente, mas ao mesmo tempo prazeroso, né? De estar vivendo esse momento com meu pai e proporcionando todo o cuidado, né? Que tem. Mas realmente o público é majoritariamente feminino que dá esse suporte. E o que será que se passa com os homens, né? Tem várias especulações sobre isso, desde a questão cultural, a mulher nasceu para cuidar, né? Mas você falou que buscou a terapia. Eu tenho uma teoria que não exclui a cultural, mas que talvez se some a cultural, também da dificuldade do homem lidar com o seu emocional, né? Sim. Então, talvez a desculpa do trabalho, do tô ocupado, pode ser uma fuga também para não enfrentar essa dor, né? Sim. Culturalmente, as mulheres têm essa educação voltada para o cuidar, para olhar o próximo, né? E cuidar também da doença. Geralmente, você observa que as mulheres elas são mais cuidadosas quando é relacionada essa questão da doença, tanto para elas como para o próximo, né? Para os outros membros da família. E os homens, eles têm essa fuga de querer encarar o problema de saúde, postergar muito a busca por uma resolução. Então, muito frequente, né? As mulheres elas conseguem fazer um diagnóstico mais precoce das patologias. Os homens geralmente percebem sinais, mas preferem negar, né? Se dedicar excessivamente à questão profissional e vão empurrando com a barriga. E quando resolvem buscar um auxílio, às vezes o processo ele já está no estágio mais avançado, né? Entra muito nessa questão de acho que não saber enfrentar o problema, ter medo de mostrar uma fragilidade, né? Porque medo a gente ficar vulnerável, né? Vulnerável. Nós fomos educados para conter as emoções, saber enfrentar. Somos os provedores, digamos assim, isso no passado, né? Que hoje já não condiz mais com a realidade. Então, eu acho que tem muito dessa questão cultural e de gênero, né, que tem que ser quebrada. Eu acho que minha mãe, nesse aspecto, ela foi muito feliz, porque ela sempre colocou os filhos, independente do gênero, para cuidar da casa, para organizar o lar. Então, isso é uma característica que a gente trouxe. Nós somos extremamente, digamos assim, organizados, metódicos, porque ela sempre trouxe essa disciplina para a gente.
e isso se reproduz na nossa vida como um todo, né? Então talvez isso para mim não foi tão difícil, né? Não só por ser profissional de saúde, mas também pela forma como ela educou a gente, quebrou esse paradigma, né? Isso eu ia te perguntar, se o fato de você ser médico, né? O médico, a gente pressupõe que seja também um cuidador, né? Sim, sim. Se isso também facilitou Facilita. esse trato, né? Que talvez Facilita. outras pessoas que não são, ou que não têm esse espírito cuidador, tenham mais dificuldade. Que até mesmo, facilita. Até mesmo você estava comentando do seu amigo, né? Que provavelmente ele não é médico, que você falou que ele é jornalista, enfim. E como isso está vindo para o corpo dele. Sim. Ou seja, ele está somatizando coisas que, por exemplo, para ele é muito novo. Então, É só voltar aí que ele comentou nos bastidores. Desculpa, gente. É que ele comentou dos bastidores, essa história do amigo, que está passando também por um momento muito delicado com a mãe, né? E que é jornalista, e que ele está somatizando no corpo dele, né? Isso. E que, por exemplo, quando é um médico, e aí que é o, né, o profissional do cuidado, eu acho que talvez seja... Eu também tenho essa característica. Quando eu tenho muita coisa, eu sou da pessoa da resolução, então eu acho que eu tenho muito assim, um DNA masculino, e eu somatizo no corpo. Então eu quero resolver tudo. E depois eu que caio como seu amigo, porque está tudo no corpo. E aí, que Marta falou, por você ser um profissional da saúde, você acha que isso, por exemplo, claro, facilitou, mas como é que você poderia dar uma dica para as pessoas, para os homens mesmo, que não sabem lidar com isso? Os homens, às vezes, não sabem lidar. De lidar com a doença, lidar com a vulnerabilidade. Aceitar, pedir ajuda e aceitar ajuda profissional, porque eles descuidam do corpo e descuidam da alma, da mente, do emocional, né? Que conselho você daria, ou até mesmo esse seu amigo, o que você daria de conselho para esses homens, né? Eu acho que, antes de mais nada, é entender, né, o processo que está se passando, aceitar, depois do entendimento, aceitar e buscar ajuda. Eu acho que a gente tem que compartilhar, é uma cadeia. Não adianta a gente querer, eu acho que é um grande erro a gente que é muito centralizador, né? Querer trazer toda a carga de responsabilidade para a gente e não querer incomodar o próximo. Incomode, né? Busque ajuda. Né? Não deixar chegar um quadro de burnout, de estafa mental, de depressão, né? Acumulando todo esse processo, porque é difícil. Né? Mas não é impossível. A gente tem que compartilhar, mesmo que a gente ouça não, feche uma porta, feche outra, mas a gente encontra sempre alguém, né? Ou da família, ou pessoas próximas, né? Que vai dar um suporte para a gente, porque a gente não nasce sabendo, é um processo natural de aprendizado, né? E a gente já tem muita responsabilidade no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem que aprender a entender que é um privilégio, não é só uma questão de peso. Você não tem que ver aquilo como um peso. Eu estou carregando um peso. Não, é um privilégio. Você ter a oportunidade de conviver com uma pessoa que foi tão importante para você, né? Que lhe trouxe tanto ao longo da vida. Então, o momento de você retribuir aquilo para ela é gratificante. Para mim foi gratificante. As coisas que eu pude proporcionar, né? Não só no campo de financeiro, de oportunidade de viagem, de qualidade de vida. Várias vezes eu dizia para mim mesmo e para ela: mãe, graças a Deus a senhora está aqui comigo, a gente tem essa oportunidade. Quantas pessoas gostariam de ter um lar harmônico, uma casa silenciosa, né? Que tem uma estrutura, né? Que a senhora possa se locomover, que a senhora possa se alojar sem ter problemas, sem ter estresse, né? Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade? Eu pude, graças a Deus, proporcionar isso a ela, né? Mas assim, a gente realmente precisa de ajuda, reconhecer o problema, aceitar e procurar compartilhar, buscar aquela cadeia. Se não for na família, na comunidade, buscar centros terapêuticos, né? Quando minha mãe ainda estava morando na Pituba, ao lado da residência dela tinha tinha acabado de inaugurar uma clínica que exercia atividades, né, que promovia desenvolvimento cognitivo, clube da memória, tinha aula de pilates, aula de hidromassagem, e eu já ia matricular ela, de hidroginástica, eu já ia matricular ela nesse período, mas foi quando veio a pandemia, exatamente para ela ter atividades que desenvolvessem mais o cognitivo, né, que mantivesse as atividades dela mais, né, vivas, né, mas infelizmente não deu tempo. Mas assim, a gente tem que realmente entender que a gente sozinho não vai resolver tudo isso, né? Tem que compartilhar. E
Eu ia perguntar o seguinte, que ele falou aí da casa de convivência, que também sempre é um grande debate, né? Que aí tem gente que fala assim, não, mas nossos pais cuidaram da gente desde pequena, e quando eles envelhecem a gente tem que cuidar deles, então não é um fardo, porque eles cuidaram da gente também pequenos, trocando fralda, enfim. E tem um movimento, né, que aceitam dizer assim, meus pais estão com problemas cognitivos ou problemas de saúde, vou colocar ele numa casa de idosos. Outro, Deus me livre colocar meus pais na casa de idosos. E a gente, antes de começar, você falou disso, de botar ou não na casa de idosos. Na Europa, a gente vê que os países mais desenvolvidos têm essas casas. Essas pessoas não chamam de lar de idosos, chamam comunidade de idosos. Eu tenho uma amiga que mora nessa, e ela adora, porque ela tem muitas atividades, os filhos dela vão para lá, e ela não chama de asilo, ela não chama de lá. O que o senhor vê dentro dessa perspectiva de ser um profissional de saúde, de ser um profissional que teve a sua mãe, ser cuidando dela, sendo um profissional de saúde, mas também vendo um lado de uma outra realidade de pessoas, né? Talvez seus irmãos tendo outros objetivos, dessas casas, desses movimentos, desses estabelecimentos que são acolhedores para idosos? É difícil. Como filho, né? Não como médico, como filho, é muito difícil você pensar nessa possibilidade. É doloroso para a gente, não é fácil. Claro que em alguns momentos veio essa possibilidade, porém, eu preferia trazer essa responsabilidade para mim ao transferir isso para outros. Porque eu tinha essa possibilidade. Eu sei que nem todo mundo tem, né? E eu sei que não é um processo fácil para as famílias. Mas a gente tem que quebrar esse paradigma, porque tem situações que realmente se fazem necessário. Essas casas, esses lares de assistências, né, de residências temporárias, eles são realmente necessários em algumas situações, porque eles vão ter convivências com pessoas da mesma faixa etária, eles vão ter atividades relacionadas, né, com especialistas, que vão dar toda a atenção, assistência ao idoso que está necessitando, né, daquele compartilhamento com outras pessoas, porque não adianta também você colocar o seu pai, sua mãe, seu tio, seja quem for, dentro do lar e você não ter tempo para dar assistência, você isolar em um cômodo, né? Você simplesmente abandonar, achar que uma televisão ligada vai ser suficiente. Não, tem que ter um compartilhamento, né? Você tem que interagir diariamente com aquela pessoa, você tem que estimular, você tem que trazer, né, situações do dia a dia para que ela se sinta útil, para que ela participe também. E não adianta simplesmente deixar de um cantinho, isolar. Minha mãe, durante esse processo, eu trouxe um cachorro para ela, né? Resolvi comprar um animal na época, que foi uma coisa assim que ela se apegou muito, né? E foi muito legal. Hoje o animal ficou comigo e ela gostou muito, já tinha tido experiência antes, foi uma coisa assim, eu nem queria mais animal por a questão de trabalho, mas assim, para ela foi super gratificante, ela se apegou, estimulava muito ela, né? A troca de carinho, de afeto com o animal. E são coisas que a gente pode, né, trazer na convivência diária. Essas casas são necessárias em algumas situações. Eu acho que a gente tem que começar a quebrar, né, esse paradigma. Eu tenho acompanhado um pouco, de uma certa forma indireta, eu tenho uma amiga minha que ela é promotora de idosos, né? E ela tem feito uma vistoria muito regular nesses lares. E ela tem mostrado que tem situações muito positivas, né, e outras nem tanto, né, e que se faz necessário essa fiscalização. Algumas são fechadas, algumas são necessárias. Olha, a gente vai dar um prazo para você se readequar às condições e depois a gente volta para né, fazer uma vistoria. Mas é necessário, porque cada família tem sua realidade, né? Cada família tem sua realidade. E acho que você foi muito feliz quando disse, não é chegar e largar lá. Né? Eu não tenho estrutura, às vezes até na conta é mais barato deixar numa instituição dessa com um apoio interdisciplinar, multidisciplinar, né? Que você talvez isoladamente não conseguisse, mas dá essa atenção. E também o que a gente vê ao longo dessa convivência com vários filhos de pais idosos, com várias histórias de família, é que, sim, algumas vezes tem essa gratidão que você falou, né? Uma mãe que foi maravilhosa, que a família girava em torno dela, mas às vezes também tem
famílias que os pais deixaram marcas Isso. difíceis, Sim, dolorosas, sim. né? Isso. E que esse filho se vê cuidando desse pai. E aí é como encarar, né? Se é um resgate, resgate. ou se é, poxa, né? Não cuidou de mim, eu vou ter que cuidar. E acho que uma fala sua que me tocou foi a da aceitação. Porque a aceitação, tem até aquela brincadeira, né? Aceita que dói menos, mas até existir uma aceitação de verdade, de coração, é um processo, né? Eu mesma estou vivendo essa busca pela aceitação. Esse nome Bengalas veio de um texto, você falou desse amigo dos bastidores, né, que é jornalista e que tem falado do processo dele através de textos. O Bengalas nasceu de um texto de desabafo que eu escrevi, que chamava Heróis de Bengalas, que de repente, pós-pandemia, né, quando eu reencontro meus pais já não eram meus heróis. Eram os heróis de Bengalas, tinham tido um declínio de saúde, né, emocional muito grande e isso me chocou e eu não sabia como lidar com isso. E ainda não sei, né? Estou em processo de aceitar. Né? E eu sou estudante de psicologia, doutor, sou administradora, eu vou formar em psicologia no final do ano. Parabéns. E Jung tem uma frase assim, quando você foge da sua sombra, ela te pega em forma de destino. Então, a pergunta que eu me faço constantemente é o que é que eu tenho que aprender com isso? Não adianta fugir. Essa é a realidade que eu tenho. O que é que eu tenho que aprender? Porque se eu não aprender agora, o destino vai trazer lá na frente, né? Nessa coisa cíclica, para eu aprender. Então, se é para aprender, vamos aprender logo, né? E vamos aceitar. Mas não é fácil. Aí eu te pergunto, qual foi o principal aprendizado desse processo com sua mãe? Bom, o aprendizado maior que me trouxe foi como eu poderia lhe dizer, a gratidão, né? De ter essa oportunidade de conviver com ela, de aprender, né, com a doença dela, o aprendizado de aceitar, né? A gente acha que nada vai nos acontecer, que a gente tem controle de tudo e a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Tudo pode mudar, né? De acordo com o que o universo prepara para a gente, de acordo com as nossas filosofias, as nossas crenças, mas tudo pode mudar. Doenças que às vezes a gente vê no cinema, que a gente vê no livro, e que chega na família da gente, né? E às vezes a gente não está preparado. Seja um câncer, seja uma doença, né, dessa degenerativa, cognitiva, motora, e que traz um impacto muito grande, né? Para a gente ter que aprender a readaptar toda uma realidade, um contexto de vida e aceitar aquele processo, porque muitas vezes é um processo que não tem como a gente mudar, né? Encarar como uma fase que a gente também pode passar e feliz da gente se encontrar alguém que nos dê esse suporte, esse apoio, né? Acho que esse que é o grande aprendizado. E a fase mais difícil, eu pensar assim, dentro desse aprendizado, você falou da demência. E hoje a gente está vendo que muitas pessoas, né, muitos idosos estão... Eu não sei se é esse mundo que estamos, mas... E o fato de estarem... A gente está vivendo mais, né? Vivendo então, mais. A chance de chegar numa idade que uma demência senil... Né? Pode. E assim, pessoas que do lado da gente, né? Até com o neurologista, minha mãe, ele falou, não, mas isso está sendo recorrente mesmo, né? As pessoas, aí tem um tratamento lá com cannabis e tudo. Mas eu queria saber, assim, o que é? Porque eu acho que a demência é uma doença que é silenciosa, como você falou. Muita gente desconsiderava que ela estava doente. Sim. Então, e o silêncio ou as atitudes. Como é que foi descoberto isso? Como é que vocês identificaram que realmente era sério, que realmente ela precisava? Quando foi esse momento dessa identificação? Realmente não é um processo fácil, né? Porque você tem que saber separar o que é do envelhecimento natural e o que é realmente a doença em si, né? Então, minha mãe tinha muitos momentos de ausência, né? Ela ficava muito sozinha, parada, olhando para o tempo, sem interagir, né? Aqueles momentos de ausência. E também a questão cognitiva, né? Os esquecimentos. Ela começou a esquecer muitas coisas próximas. Ela acabava de pegar um objeto,
daqui a pouco esquecia onde é que estava, começava a procurar, deixava uma torneira aberta, deixava um ferro ligado, uma porta aberta, e ela não concluía as tarefas, né? Ela começava a fazer uma tarefa, ia fazer outra e esquecia aquilo que ela tinha começado a fazer. Então você começa a perceber que aquilo não era normal, você começa a perceber que aquilo é perigoso, né? Começa a trazer possibilidades de risco para ela e para as pessoas no entorno. Então, começa a chamar atenção. E aí surge aquela dúvida, é Alzheimer, exatamente o que é que está acontecendo, né? E aí você busca um apoio de um neurologista, de um geriatra, para tentar fazer esse diagnóstico, né? E tratar, ou pelo menos retardar o processo o máximo possível quando não há possibilidade de cura. Mas a identificação ela não é realmente fácil. Mas quando a gente conhece a pessoa, a gente começa a perceber os sinais, né? Os esquecimentos, os lapsos, né? Tem sinais, às vezes, de esquecer quem é aquela pessoa, o nome, né? Isso. Começa a reviver mais fatos passados do que os presentes, né? Eu acho que o aceitar é mais difícil do que o perceber, né? Porque às vezes você está percebendo e você mesmo nega aquilo ali, não, né? Não é nada não, estava assim, mas agora já está bem. Você vê a recorrência aí que assusta, né? Assusta bastante. E, doutor, aí eu disse que eu ia aproveitar, né? Que é oftalmologista e cuida de glaucoma, é isso? Isso, sou especialista em glaucoma. Que é uma doença que acomete, como você mesmo falou, pessoas mais velhas. E os sinais do glaucoma a gente consegue perceber, aproveitar para dar esse extra aqui para o nosso público. O glaucoma é uma doença que tem uma prevalência maior a partir de uma faixa etária como os 40 anos, né? Que para cada década de vida ela vai aumentando essa frequência. O problema maior do glaucoma é que a gente chama de cegueira silenciosa. Por quê? Porque ela é uma doença que ela não dá sinais, né? Normalmente a pessoa não costuma observar que está perdendo a visão, porque há uma perda periférica e a visão central ela é preservada até o final da doença. E normalmente no nosso dia a dia a gente não valoriza muito o campo de visão periférico, os reflexos periféricos, né? Porque um olho acaba compensando o outro, então a gente não observa. Mas, a depender do nível de gravidade, tem familiares que chegam reportando, olha, meu pai, ele não consegue pegar um objeto do lado. Para isso, ele precisa virar o rosto em direção ao objeto para pegar ele. E aquela pessoa que está no supermercado empurrando o carrinho, ela não consegue ver a lateralidade, né? Ela precisa virar para o objeto na prateleira para pegar. É um retrovisor de carro que já não consegue perceber que está do lado, quem está do lado, o carro que está se aproximando, ele precisa virar o rosto. Mas quando chega nesse nível é porque a doença já está avançada. Então, por isso que a gente chama de cegueira silenciosa, porque normalmente não tem. Queixas, né? É uma descoberta numa consulta normalmente de rotina, é aquela pessoa que tem histórico na família, né? Que já tem relatos de cegueira, independente da causa da cegueira, porque antigamente não se identificava muito a causa. Então, sabe que tem histórico familiar na família de cegueira, de perda visual em algum momento, mas não sabe o motivo, sempre é bom tirar essa dúvida, né? Que pode estar relacionado com o histórico familiar de glaucoma, né? E acomete basicamente o idoso. E aí vem aquela questão da família também aprender a aceitar o processo. Primeiro o paciente, por ela ser uma doença silenciosa, no sentido de não causar muito desconforto, ele nega muito a doença. E a gente tem que trabalhar muito nesse processo de entendimento, de aceitação, mostrar através de exames que o campo visual dele está fechando. E aí o primeiro passo é ele aceitar a doença, né? Depois que ele aceita a doença, a gente vai discutir sobre o tratamento. E a depender do nível desse processo de glaucoma, é importante haver uma participação familiar, né? Porque eu tenho pacientes que realmente já têm bastante limitação de campo de visão, além das questões motoras, também cognitivas. Então a casa tem que ser adaptada à realidade dele. Então já vi familiares que moram em casa de 2 pavimentos, aí tem que tirar o pai, a mãe que está com glaucoma da casa, da parte superior, vir para o piso inferior, adaptar, botar barras no toalete, no banheiro, para quando eles forem, né, se locomover, tomar banho, usar vaso sanitário, não correr risco de queda, tirar a questão do tapete, todas, ter cuidado com quinas também, a questão também das cores mudam, há uma perda um pouco da percepção de cores, né, dependendo da gravidade da doença, os reflexos diminuem, então tem essa necessidade de adaptar a realidade da casa, né, a questão visual do paciente. E você trouxe um ponto assim que também tem sido falado até por outras questões dentro do Bengalas,
que é conhecer a história da sua família, né? Tanto a história afetiva como a história, o histórico de saúde. Eu mesma, na minha última consulta oftalmológica, o médico perguntou se os pais tiveram catarata. Eu fiz, não. Que idade tem, né? Porque geralmente tem a catarata. Eu falei, será que teve? Eu não lembro de ter sido operada. Ele, tivemos cedo, né? Aí eu, gente, eu não lembrava, né, essa saída para operar a catarata deles, por já ter muito tempo. Sim. E o que significava que eu podia realmente também ter uma catarata precoce. Então, falar sobre esse histórico familiar também é importante, eu imagino, né? A gente conhecer nossa história em detalhes para poder saber o nosso até. Sim, até porque tem patologias que acho que a prevenção, né, já traz a partir do momento que a gente já sabe que tem um histórico familiar, doença cardíaca, né? Então a pessoa já começa a se cuidar desde cedo, evitar fumar, procurar fazer atividade física, né? Se você tem um histórico familiar de tendência, né, a ter hipercolesterolemia, você já começa também desde cedo a se cuidar. E assim outras patologias como glaucoma, né? A catarata é mais pela senilidade mesmo, né? Pode ter, a questão familiar influencia, mas é mais pela senilidade, doenças metabólicas como diabetes, que aceleram a catarata de forma mais precoce também. Então, é importante, o histórico familiar é imprescindível, é muito importante para a gente, em vários aspectos. E assim, é super importante, porque eu vi meu avô também, porque meu avô enxergava, né? No caso, que ele é médico, minha mãe também, e aí meu avô enxergava, e de repente meu avô parou de enxergar. E ele não nasceu cego, ele não era. Então, ele provavelmente. Aí minha mãe sempre faz os exames, se operou de catarata, glaucoma, tudo. Ela já começou, acho que começou, né? E para prevenção. E todo ano eu também vou no oftalmologista, minha irmã também. Porque pode, como você falou, pode ser uma hereditariedade e eu preciso cuidar disso. Porque, assim, se meu avô, que já teve, né? A gente tem que olhar para todo esse quadro, né? Claro. Eu estou com um histórico familiar também já de glaucoma. 2 irmãos com glaucoma, tem um tios por parte paterna, alguns com glaucoma, então você vê que em algum momento a doença ela vai se manifestar, em alguma geração ela vai trazer traços. E doutor, um ponto que me sensibiliza muito nesse trabalho do Bengalas e que eu sempre trago para os podcasts é que o grupo hoje que é mais ativo dentro da comunidade, as pessoas que se acolhem, que trocam ideias, é um grupo que eu diria que é privilegiado, né? Que são pessoas que têm uma escolaridade, uma inserção no mercado de trabalho, um plano de saúde. E o podcast ele também nasce para levar informação para quem não tem essa condição. Então, a ideia é que chegue para o máximo de pessoas possíveis para acolher e esclarecer também essas pessoas. E aí, o cuidado oftalmológico ele está acessível pelo SUS. Essa dica que você deu aqui vale para qualquer pessoa? Sim. Hoje, o nosso Sistema Único de Saúde realmente ele tem uma abrangência muito grande e a gente tem um Conselho Brasileiro de Oftalmologia que é bastante atuante, né, em parceria com o Sistema Único de Saúde. E a gente vê, eles levam trabalhos de identificação e de cirurgia em comunidades bem remotas, na área do norte do país, áreas ribeirinhas, Amazonas, no Pará. Eles levam navios, barcos lá, fazem campanhas e operam comunidades indígenas, né? E temos esses trabalhos também, né, principalmente na Bahia, que é um estado muito grande. Hoje existe um projeto já há bastante tempo, de mutirões relacionados tanto à identificação, rastreamento do glaucoma, como também ao tratamento. Então, hoje o sistema ele distribui as medicações, né, para o tratamento do glaucoma, que são os colírios, por parte do governo, e também tem esse rastreamento, essa identificação da patologia. Porque aqui no Nordeste, principalmente na Bahia, nós temos uma prevalência maior da doença, porque ela tem uma associação com a nossa afrodescendência muito grande. Então a gente sabe que a afrodescendência, a raça negra, ela tem uma prevalência maior da doença. Então, consequentemente, nós temos mais glaucoma aqui do que no resto do país. Então há esse cunho social de identificar precocemente, de distribuir, porque os colírios têm um custo alto, né? E a gente sabe que a cegueira, ela traz como é que eu poderia dizer assim, um custo social muito grande. Porque você pega uma pessoa muitas vezes ativa, tira ela
do trabalho, da fase produtiva, ela vai passar a ser dependente dos familiares, então gera todo um efeito em cascata. Que talvez tenha também que parar para cuidar dessa pessoa. Exatamente, traz um custo financeiro muito alto. E então, num país que não tem também, até melhorou com aquela exigência dos passeios, né? Sim. Como chama aquilo, doutor? Os passeios com guiados, guiados, né? Sim. Tátil, até melhorou, a gente Uhum. está evoluindo devagar, mas Sim, ainda não é. A gente não pode dizer que a gente vive num país acessível para a pessoa com deficiência, de uma maneira geral. Não, tem se tentado se inserir, né? Mas ainda tem muitas coisas a serem adaptadas, né? Muitas coisas a serem modificadas. Eu achei ótimo, porque eu fui aqui naquele Museu da História de Salvador, e você, não sei se você foi, tudo é adaptado para cegos. E eu fiz uma experiência com meu filho, eu fecho os olhos, aí o que é? Fecha os olhos para você sentir aqui. E eu fechei os olhos, é muito lindo, então eles se preocuparam com isso. Eu achei muito legal, assim, dessa preocupação da acessibilidade, não só para os idosos, não só para... Todo lugar é olho, né? Porque eu fico preocupada também, porque, assim, eu acho que para todos. E isso dos cegos me encantou bastante. É como se eles visitassem a cidade de Salvador, pegassem com braille, né? Fazer muito o toque, legal, identificar através do... E colocar também aquela coisinha para você ouvir, porque eles já que não enxergam, né? Então, mas o nosso tempo está chegando ao fim, então... Passa rápido. Rápido, né? Não, mas nós ainda temos aí uns 5 minutinhos, né? E aí eu queria voltar para o nosso tema central, doutor. O que a gente pode aconselhar aos filhos homens em termos de responsabilização e de cuidado? Que estão passando por isso hoje. Eu acho que a gente tem que mudar essa visão, né? Mais, digamos assim, conservadora, né? Quebrar esse paradigma. Acho que começa da educação. Acho que, na verdade, as mães e os pais têm que começar já a trazer isso para dentro de casa desde cedo. Não ter essa diferença do gênero com relação à questão do cuidado, né? Do respeito ao próximo. Eu acho que trazer o familiar idoso para dentro de casa, valorizar a presença com o avô, com a avó, a convivência com essas pessoas, porque se você tem uma boa convivência com esses idosos, consequentemente, quando você chegar lá na frente, né, você vai respeitar mais, você vai saber cuidar melhor, você vai ter esse olhar diferenciado. Né? Eu acho que isso também é muito importante. Acho que tudo começa com a educação dentro de casa, né, desde cedo, mudando quebrando esse paradigma. Mas eu acho assim que para a gente, questão do sexo masculino, eu acho que a gente não tem que ter medo, né? Tem que entender que é necessário. Né? Hoje é necessário o pai ajudar a esposa na criação de um filho, né? Em uma licença maternidade, dar esse suporte, já que as mulheres também são mais soberbadas, né? De trabalho, tudo isso. E essa questão também do cuidado do próximo, do pai, do avô. A gente tem que dividir essa responsabilidade também. E como eu falei, para mim realmente é uma coisa prazerosa. Né? Se você me perguntasse, dá trabalho, é cansativo, mas a satisfação é muito maior do que tudo isso. Então, se eu tivesse que ter a oportunidade de ter passado mais tempo ao lado dela, mesmo com todo o quadro clínico que ela tinha, ainda assim eu preferia que ela tivesse. Né? Porque a satisfação, o prazer da convivência é maior do que tudo isso. Né? Mas a gente tem que aprender a quebrar, né, esses paradigmas e aprender a entender que é necessário você participar desse processo. Não é só a mulher que tem essa responsabilidade de maneira nenhuma. E eu penso assim, doutor, que como indivíduo você deve deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. A gente tenta, né? Fiz minha parte, né? Fiz minha parte. Voltando àquele assunto que eu comentei da pessoa próxima que está passando por um processo, de uma mãe com Alzheimer, eu li um texto dele recentemente e eu liguei para ele e falei: procure ver as coisas boas, esqueça as coisas ruins, procure lembrar dos momentos bons que você viveu com ela, que você vive com ela. Agradeça ao universo, a Deus, a oportunidade que você está tendo de conviver com ela, porque ele estava questionando o fato de ela ter se mudado de estado para estar mais próxima dele, e hoje ela está com uma doença, e, né, morando com ele, longe da família aqui na Bahia. Eu fiz assim: que bom ela está com você, porque com certeza se ela estivesse com os outros membros da família, ela talvez não estivesse tendo a atenção, o carinho, a dedicação que você está tendo. Então, durma em paz, porque o que você está fazendo como filho, o universo está reconhecendo, ele sabe o quanto você está podendo fazer. Agora, não se machuque tanto,
né? Entenda que você também tem que se poupar, porque se você ficar doente, como é que você vai cuidar dela? Exatamente. Né? Então, é assim, é você entender até onde você pode ir buscar ajuda, mas também não entrar em um processo de doença também, né? Porque senão os dois ficam doentes. E aí, quem vai compartilhar? Quem vai resolver a questão? Porque né? um ponto que surge muito forte nesse processo é o fato de muitas vezes a gente se anular para esse cuidado. Né? E cuidar não quer dizer que você tenha que se anular. Então, você mesmo falou que mesmo sendo difícil, mas conciliava com o seu trabalho, a gente precisa conciliar com o nosso lazer, né? Para ter o nosso momento de respiro, porque também se a gente se anula, a gente não dá conta. E aí é capaz de ir até antes. É capaz, exatamente. Porque tem as nossas individualidades, né, doutor? Porque, assim, nesse processo todo com sua mãe, só para finalizar, porque eu fiquei curiosa, como é que você fazia isso com suas individualidades? Porque, assim, é difícil. Difícil. E principalmente depois que ela veio morar com você. Então, quais eram os momentos de lazer? Quais eram os momentos que você dizia assim, né? Eu vou sair agora para se parecer? Eu chegou um momento que eu tive que usar de uma tática. Como ela não aceitava a presença de um cuidador, eu chamei uma pessoa que já tinha trabalhado, já tinha convivido com a gente, né, em outra residência, e criei uma historinha para ela de que essa pessoa ia simplesmente ajudar, né, nos trabalhos domésticos, dar um suporte dentro de casa, mas nunca usei a palavra cuidador, nunca entrei nesse contexto porque ela não aceitava essa ideia. E dessa forma ela conseguiu. Eu digo, não, ela vem para cá fazer uma faxina. Mentira. Ela estava o tempo inteiro fiscalizando e olhando. Então, dessa maneira, eu consegui ter mais tempo para mim, para poder sair. Eu já me sentia mais confortável, porque sabia que a pessoa estava lá acompanhando, né, de perto, dentro da minha casa. Mas foi a forma que eu consegui. Porque se não fosse dessa maneira, realmente ficava bem complicado, bem difícil, né? E a gente merece, né? Com certeza. A gente merece também ter esse respiro, porque estamos também no nosso, como o Karine falou, no nosso processo de envelhecimento. Isso. E tudo isso faz parte. O tempo para se cuidar, o tempo para produzir, o tempo para se divertir, o tempo para amar. Isso. E eu queria dedicar esse episódio aqui a meu irmão, porque eu só tenho um irmão e a gente divide o cuidado dos meus pais, com todas as limitações de um homem que às vezes existe em aceitar, enfim, mas que na hora H chega junto, né? Então, Luiz Castro, um beijo para você e vou passar para vocês darem as considerações finais, se despedirem do público. Bom, o que eu teria para falar realmente é que não veja o cuidar do próximo, né, como um peso, e sim como uma oportunidade que a vida está lhe trazendo de resgatar, né, de você poder conviver, viver momentos, memórias afetivas que às vezes no dia a dia a gente não para, né, para ter essa oportunidade para resgatar, né, é pegar aquele álbum de fotografia, compartilhar com a outra pessoa, trazer memórias, lembranças. Acho que esse que é o grande aspecto positivo que tudo isso traz, e aprender a aceitar uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer com a gente também, né? Acho que é isso. Eu agradeço ao doutor Gramacho por estar aqui. Eu acho que foram lições muito bem dadas, assim, a todos os homens que estejam nos ouvindo, ou as mulheres que tenham homens em casa também, que estejam passando por isso, que comecem também a pensar nessas táticas, né, de, como você falou, de poder chegar junto, de cuidar, de se abrir. Afinal, né, os nossos pais foram responsáveis por nós estarmos aqui, por nós estarmos vivos, né? E assim por diante. Então, e também eu achei uma fala muito interessante da gente começar a pensar nessa educação de cuidado para todos, porque o ser humano é único, independente de sexo, enfim, ele é único. Então, é o cuidado com qualquer pessoa, na palavra, né? no tocar, no dialogar, no conversar. Eu acho que essa palavra é sensacional. Eu acho que o cuidado de si e do outro também vai ajudar a gente a ter um mundo menos
doente. A gente estava falando, né, que as demências estão aparecendo cada vez mais cedo. Tem essa questão de estarmos vivendo mais, mas também tem surgido precocemente, sei lá por quê, por conta de alimentação, de estresse, de tudo. Mas eu acredito muito que ao fazer o bem, ao cuidar a gente dos outros, talvez a gente tenha uma saúde mental melhor. Né? E vamos estar fazendo bem para esse mundo. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. E você que está nos assistindo, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá.